Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thaís, sou fisioterapeuta e hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Nós vamos falar sobre a Covid-19. Nós sabemos que foi uma fase de grande dificuldade no nosso dia a dia, a nossa rotina mudou muito, né, por conta desse vírus desconhecido e pegou totalmente todo mundo de surpresa, tanto nós como os profissionais, até as pessoas do nosso convívio, né, nessa fase de adaptação. E nós vamos falar como a GasLive foi importante nesse processo, tanto da Covid quanto pós-Covid e até hoje no suporte de oxigenoterapia dos pacientes. Nós fizemos diversas ações, entre elas foi o projeto Respira Manaus, em parceria com o Whindersson Nunes. Nós atendemos uma grande demanda em todo o território brasileiro, principalmente a região de Manaus, que foi a mais afetada durante essa fase, e resultou que o nosso concentrador UL foi o mais vendido de todo o país. Nós estamos presentes desde o começo dos sintomas até o tratamento das doenças, né, principalmente das doenças respiratórias, no qual é a Covid. Então, você sabe o que acontece com o paciente quando ele chega no hospital? Se ele já é diretamente entubado ou se ele passa por um suporte de oxigênio antes disso? O que acontece? Você que pegou Covid, você sabe? E para nos ajudar a responder um pouco melhor sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o professor Dr. Luiz Felipe, o nosso convidado especial. Professor Luiz Felipe, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua participação. Obrigado, bom dia a todos. É uma satisfação estar participando com vocês. A equipe da GasLive, eu queria agradecer pelo convite. Eu gostaria de me apresentar também. Eu sou doutor pelo Programa de Medicina Translacional da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Sou especialista em terapia intensiva e medicina desportiva, mas dentro da minha carreira profissional, eu atuei concentricamente dentro do âmbito hospitalar e da área de terapia intensiva. E nesses últimos anos pandêmicos, estive concentricamente na atuação e no combate do coronavírus, atuando como fisioterapeuta. Legal, professor Luiz, muito obrigada. Conta pra gente o que é realmente a Covid, o que acontece com os pacientes que eles sentem tanto essa falta de ar, ele já chega no hospital, ele já é entubado, o que acontece? Conta um pouquinho pra gente da Covid. Bom, Thaís, eu vou resumir de maneira simples para que todos consigam e tenham uma boa ideia do que é o Covid. Então, o Covid, ele é um beta-coronavírus do mesmo subgênero da síndrome do Oriente Médio, que é a MERS-CoV. Tá? Dentro dessas possibilidades, a transmissão do coronavírus está intimamente relacionada com a falta da higienização das mãos e um dos aspectos que nos chama muito a atenção é pela aerolização e pela dissipação de gotículas respiratórias. Vale a gente entender que dentro desse espectro clínico, ele acaba sendo muito amplo entre os pacientes, porque as manifestações clínicas, elas podem ser diferentes entre as pessoas. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, os sintomas mais comuns das pessoas são febre, tosse, fadiga, sensação de mal-estar. E, como você mesma falou, a dispneia ela vem intimamente ranqueada e a dispneia nada mais é que a falta de ar. Podemos ter outros sintomas, como a mialgia, que é a dor muscular por todo o corpo e a sensação de mal-estar. Vale ressaltar que esse perfil clínico ele ainda não está totalmente estabelecido e nós necessitamos ainda de mais investigações porque existem agora as condições de novas variantes do coronavírus. Então, nós temos agora outros tipos de sintomas, até mesmo porque você percebe que a variante Ômicron, ela tem mais relação íntima não com a parte pulmonar, mas sim de vias aéreas superiores. Legal, professor. É muito importante a gente saber sobre isso e conhecer um pouco mais sobre a doença, conhecer um pouco mais sobre a Covid. E professor, qual que é o período de incubação desses pacientes?
Segundo a Organização Mundial da Saúde, agora, que foram datados de 2021, a gente precisa entender que o período de incubação vai de quando você adquire o vírus até o momento que você começa a ter os sintomas. Esse período de incubação, ele pode variar de 5 a 7 dias, mas em alguns casos ele pode se estender até para 14 dias. Proporcionalmente falando, quando a gente fala realmente dos pacientes, nós temos que 40% desses pacientes infectados, eles são pacientes assintomáticos. O que eu quero dizer com isso? Eles não desenvolvem nenhum tipo de sintoma. Os outros 40% desses pacientes, eles acabam sendo oligoassintomáticos. Pacientes oligoassintomáticos são aqueles pacientes que desenvolvem sintomas leves, ou alguns desses sintomas que foram descritos dentro desse espectro clínico, mas de maneira muito leve e muito branda. 15% desses pacientes, eles podem desenvolver a forma grave necessitando de oxigênio-terapia. Como você mesma falou, a GasLive fez promoções como o projeto Respira Manaus, junto com o Whindersson Nunes, para dissipar a possibilidade desses pacientes utilizarem a oxigênio-terapia. Eu, como intensivista, participei e vivi momentos de como se estivesse num campo de guerra. Um único fluxômetro para ser dividido com quase 4 pacientes. Então, imagine a condição crítica que nós vivemos nesses tempos. Além do mais, os outros 5% desses pacientes, eles podem desenvolver a forma grave do COVID, necessitando de internação em unidade de terapia intensiva. Vale lembrar que a maioria desses pacientes, eles têm esses sintomas comuns, como foi falado para vocês, de febre, tosse, fadiga e de uma resolução autolimitada, ou seja, a própria evolução da doença é muito branda e ela se resolve por si só. Mas, para esses pacientes que têm uma evolução clínica da doença, a gente pode observar o aumento da frequência respiratória seguido da hipoxemia, que é a falta de oxigênio dentro do sangue, evitando e dificultando assim a troca gasosa. Esses pacientes, eles podem evoluir para o choque séptico, eles podem desenvolver lesões renais e falência múltipla dos órgãos. Então, nesse sentido, a oxigênio-terapia ela acaba sendo um pilar substancial no tratamento dessas condições clínicas. Muito bom, por isso que vocês sabem, gente, a prevenção é tudo. A prevenção ela é primordial em todo o processo, em toda a fase da Covid. Em relação a esses pacientes mais graves, esses 5% que evoluem aí de forma crítica, o que acontece? Porque assim, eu particularmente, eu tinha, né, essa dúvida. Se eu tô com falta de ar, a minha frequência respiratória tá aumentada, o que acontece quando eu chego no hospital? Você sabe dizer? Sabe o que acontece? Eu chego no hospital e agora? O que acontece? O que acontece? Thaís, eu vou explicar de maneira bem clara para vocês, mas eu vou colocar isso baseado na literatura científica para que a gente possa tratar desse assunto baseado em evidências. Então, primeiro eu vou falar um pouco da caracterização epidemiológica desses pacientes. Então, teve um estudo que foi publicado no começo da pandemia, um estudo chinês publicado na The Lancet, e ele realizou a caracterização clínica e evolutiva da doença através de um estudo coorte, que é um estudo onde eles observam os pacientes e eles avaliam esse perfil epidemiológico desses pacientes. Foi um estudo retrospectivo e multicêntrico de vários centros lá na China, vários centros hospitalares onde eles tratavam pacientes com Covid e eles fizeram o detalhamento do curso da doença. Inicialmente, esses pacientes começam a sentir dispneia a partir do 7º dia. Já entre o 9º e o 10º dia, esses pacientes começam a desenvolver outras complicações clínicas,
como a septicemia, que é tratada de maneira mais informal como a infecção generalizada, e a síndrome respiratória aguda grave desses pacientes. Então, a partir do 12º dia, esses pacientes já têm indicação clínica para serem admitidos em unidade de terapia intensiva. Então, pacientes que apresentam persistência da dispneia, hipoxemia pela gasometria, eles vão necessitar obrigatoriamente do suporte de oxigênio. E o suporte de oxigênio, como você falou, ele segue uma grade hierárquica, ou seja, você começa a administração do oxigênio em diferentes fluxos, começando com o catéter de oxigênio, onde você depois passa para a máscara não reinalante, tenta outras alternativas como a ventilação não invasiva e o catéter nasal de alto fluxo, e em última instância você opta pela intubação orotraqueal e pela ventilação mecânica. Então, por que nós temos todas essas alternativas antes de intubar o paciente? Para quem não sabe, hoje um dia de internação é extremamente caro e custoso, tá? Então vale muito mais você tentar algumas alternativas com a oxigênio-terapia antes de intubar esse paciente. É importante a gente olhar para esse cenário e nós entendermos como fisioterapeutas quais desses recursos que a gente deve utilizar e a forma correta de indicar. Qual é o momento correto para indicar para esses pacientes? Muito legal, gente. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, muita gente tem dúvida. Eu, particularmente, antes de atuar na linha de frente, eu também não sabia o que acontece com o paciente antes dele ser entubado. A gente pensa que, já vou para o hospital, porque muita gente tem medo, né? Tem gente que fica em casa, tá vendo que tá com aquela falta de ar, fica assustada e fala, meu Deus, eu não vou para o hospital porque se eu chegar lá eu vou ser entubada, eu vou para a UTI. E não é assim que acontece, né? Não é bem assim que funciona. A gente vai tentar todos os outros recursos antes de optar pela ventilação mecânica. Bom, gente, como vocês podem ver, em todo esse assunto, em todo esse contexto, a GasLive ela está presente aí desde o oxímetro que você pode ter em sua casa. É muito importante para você estar vendo aí como que está a oxigenação do seu sangue. Então, é muito importante você ter esse equipamento em casa, né? Do oxímetro, a gente tem uma queda da saturação, chega no hospital, o que acontece? Como o professor Luiz falou, a gente tem catéter, a gente tem a máscara não reinalante, a gente tem a ventilação não invasiva, o alto fluxo, né, que é o KNAF, que é o que vai mandar um fluxo maior na via aérea, e por último a gente vai ter a ventilação mecânica. Gente, antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Divulguem esse vídeo para que outras pessoas também possam assistir e conhecer um pouco mais sobre essa realidade, o que realmente acontece. É importante a gente falar isso porque nem todos os hospitais brasileiros tiveram a disponibilidade de utilizar esses recursos. Então, a partir do momento que você não tem outras estratégias depois da oxigênio-terapia, a única alternativa seria realmente a intubação.